Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das questões assim mais fundamentais e, com certeza, mais desafiadoras do mundo dos negócios. A pergunta é essa aí. Parece simples, né? Mas a resposta, olha, é bem mais complexa do que parece. Porque a gente não está falando de um volante ou de pedais. A gente está falando de um sistema que é muito mais dinâmico e o ponto principal é essencialmente humano. Bom, vamos lá. Vamos entender isso melhor. Pensa um pouco em como é dirigir um carro. É uma coisa bem direta, né? Uma relação de causa e efeito. A gente pisa no acelerador, o carro anda mais rápido. Vira o volante, o carro vira. Simples. Agora, uma organização. Ah, aí a conversa é outra. O controle de uma organização é infinitamente mais complicado, justamente porque não se trata de engrenagens e circuitos, mas sim de pessoas. Então, o que é, afinal de contas, esse tal de controle gerencial? É isso que a gente vai entender agora. Vamos fazer essa viagem saindo do mundo mais previsível das máquinas para entrar na real complexidade das organizações. Porque, no fundo, a ideia central é a mesma. Seja para um ar-condicionado simples ou para uma corporação multinacional gigantesca. A função principal de qualquer sistema de controle é essa aí: garantir que aquilo que foi planejado, de fato aconteça. E para que isso aconteça, todo e qualquer sistema de controle, sem exceção, é construído em cima de uma mesma base, uma fundação com 4 elementos. Vamos dar uma olhada em como isso se estrutura. E o que é mais interessante nesse diagrama é justamente a simplicidade e a universalidade dele. Isso é que se aplica a tudo. A gente tem uma entidade que está sendo controlada e em volta dela há um mecanismo de controle que funciona em 4 etapas. E aqui estão eles. Primeiro, o detector, que é como um sensor. Ele mede o que está acontecendo na realidade. Depois vem o assessor, que pega essa medição e compara com o que deveria estar acontecendo, com o padrão. Em seguida, entra o realizador, que é quem age para corrigir qualquer desvio. E, claro, amarrando tudo isso, a rede de comunicação. Quer ver um exemplo bem simples? Um termostato. O termômetro é o detetor. O comparador interno dele é o assessor. E a fonte de calor é o realizador. É tudo muito simples, automático, previsível. Não tem drama, não tem subjetividade nenhuma. Mas é aqui que o jogo vira. Como a nossa fonte aponta, o controle gerencial nos joga dentro de uma caixa preta. E é nesse ponto que tudo muda. De repente, não dá mais para prever com 100% de certeza qual vai ser a reação de um gestor, porque agora o fator decisivo é o tal do julgamento humano. Então, o ponto crucial é esse. O controle gerencial é diferente por quê? Primeiro, porque o padrão não é um dado fixo, ele vem de um planejamento. Segundo, a ação corretiva não é automática, ela depende do julgamento de alguém. E, talvez o mais importante, envolve coordenar muitas pessoas, cada uma com seu próprio autocontrole, com suas próprias motivações. Para conseguir lidar com essa complexidade toda, as organizações não trabalham com um tipo só de controle. Elas operam em níveis diferentes. Vamos então para a próxima parte para ver como isso se organiza na prática? E esse esquema ilustra esses 3 níveis de uma forma brilhante. Lá no topo, a gente tem a formulação da estratégia, que define os grandes objetivos, as diretrizes. Lá na base, o controle de tarefas, que garante que as ações do dia a dia sejam feitas de forma eficiente. E fazendo a ponte entre os dois, bem no meio, está o controle gerencial. E para deixar isso mais concreto, olha só essa tabela. Uma decisão estratégica seria, por exemplo, comprar uma outra empresa. Já o controle gerencial seria a decisão de lançar um novo produto dentro da linha que já existe. E o controle de tarefas? Seria a programação da produção diária desse novo produto. Resumindo de um jeito bem simples, a estratégia aponta o destino no mapa. O controle de tarefas são os passos individuais que a gente dá na caminhada. E o controle gerencial? Bom, ele é o processo que garante que todos esses passos estão levando a equipe na direção certa, aquela que o mapa indicou. Esse modelo de 3 níveis é um clássico, mas a gente sabe que o mundo dos negócios ficou mais rápido, mais imprevisível, e para lidar com essa nova dinâmica, surgiu um conceito complementar super influente: as chamadas alavancas de controle. Esse modelo, proposto por Robert Simons, vê o controle de um jeito diferente. A ideia aqui não é só corrigir erros, mas sim usar um conjunto de alavancas para impulsionar e moldar ativamente a estratégia da empresa. É bem mais proativo. A beleza desse modelo é que ele reconhece as tensões que existem em qualquer organização. Aquela tensão entre dar liberdade e ter restrição,
entre focar no hoje e pensar no amanhã, entre inovar e ser eficiente. As alavancas ajudam a gerenciar esse equilíbrio, que é bem delicado. No final das contas, a gente volta para o ponto central. Não existe uma fórmula mágica, um script pronto. O controle gerencial é e sempre vai ser um processo social, comportamental. É uma arte, claro que se beneficia da ciência, mas ainda assim é uma arte. E isso nos leva a uma reflexão final. Vale a pena pensar na organização onde se trabalha ou em alguma que se conheça bem. O sistema de controle lá é reativo, automático, como um termostato que só fica corrigindo desvios? Ou é um sistema de pilotagem, mais proativo, dinâmico, que ajuda a navegar, a se adaptar e a moldar o futuro? A resposta para essa pergunta diz muito sobre a capacidade de uma empresa não só de sobreviver, mas de prosperar de verdade.